Fala, turma, muito boa noite. Estamos aqui para o nosso segundo encontro nessa semana intensiva aí da análise técnica. Hoje a gente vai conversar aí sobre candlesticks e regiões de suporte e resistência, que foram aí os dois e-books que eu encaminhei para vocês durante a semana. E vamos dar continuidade ao que a gente começou a conversar aí no encontro passado. Então, vamos começar aqui com o e-book de candlesticks que eu mandei para vocês aí essa semana, tá? Então, está aqui, linguagem dos candlesticks, como ler o mercado com clareza. Então, vamos lá. O que é um candlestick? Então, eu escrevi aí para vocês. Candlesticks são representações gráficas que mostram o movimento dos preços num período específico, podendo representar desde movimentos de segundos ou minutos até movimentos de meses ou anos. Cada candle mostra o preço de abertura, fechamento, máxima e mínima do período escolhido, permitindo aos traders entenderem a ação do preço de forma visual. Então, os candles, eles nasceram lá no Japão, com um trader de arroz chamado Munehisa Roma, e ali a grande vantagem do candle em relação, por exemplo, ao gráfico de linhas, é que no candlestick você tem essas quatro informações aí importantes para a gente entender aquela psicologia do mercado que eu conversei com vocês na aula passada. Então, através do candle, a gente consegue ver qual foi o preço de abertura, qual foi o preço de fechamento, qual foi a máxima e mínima daquele momento ali que está analisando o candle. Esse candle ele pode representar tanto a variação de um dia de negociação, como a variação de uma semana, de um mês, de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de 30 segundos. Aí vai de acordo com o tempo gráfico que você escolher. Então, se você escolhe um gráfico diário, por exemplo, cada candlezinho daquele que está no gráfico diário representa o que aconteceu no período de um dia de negócios daquele ativo que você está olhando. Assim como, se você escolher um gráfico de 5 minutos, cada candlezinho daquele no gráfico de 5 minutos vai estar te mostrando a história do que aconteceu dentro de 5 minutos daquele ativo sendo negociado. Então, por exemplo, eu estou com um gráfico ali de Petrobras, no tempo gráfico ali de 5 minutos. Então, ele abre ali às 10 da manhã, abriu no leilão, ele vai ter o primeiro candle fechando às 10h05. Depois ele vai ter o segundo candle, que abre ali 10h05 e 1 segundo, e vai fechar lá às 10h10 da manhã. E depois vai abrir um outro, que vai fechar às 10h15, e assim sucessivamente. E aí, cada candlezinho daquele ali te conta a história de 5 em 5 minutos do que aconteceu naquela batalha que a gente conversou com vocês, que eu conversei com vocês na aula passada, que é a batalha entre compradores e vendedores, entre oferta e demanda. Então, o candle, ele é importante a gente conhecer essa estrutura do candle e saber interpretar o que ele está nos contando, porque ali ele está fazendo uma amostra de como foi a guerra entre compradores e vendedores, entre oferta e demanda, naquele período ali que você escolheu. Por isso que é importante essas 4 informações: abertura, fechamento, máximas e mínimas. Diferente, por exemplo, quando eu olho um gráfico de linhas, que só vou ter ali, normalmente, o preço de fechamento. Então, quando eu olho para um gráfico de linhas, a única informação que eu tenho é o preço de fechamento. Já quando eu olho um gráfico de candles, eu sei onde aquele ativo abriu, onde ele fechou, onde ele fez máxima, onde ele fez mínima, e com essas informações eu consigo entender melhor o que aconteceu no pregão. Quem teve a força predominante, se foi o comprador, se foi o vendedor, se houve um equilíbrio de forças entre compradores e vendedores. Existem também padrões de candle que mostram um equilíbrio entre comprados e vendidos. Então, é importante a gente conhecer os candles e saber interpretá-los, tá? Então, vamos continuar aqui. Ponto 2, estrutura de um candle. Então, vamos lá. Cada candle tem 3 partes principais. O corpo, que representa a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento. Os pavios ou as sombras, que vão marcar as máximas e as mínimas do período selecionado. E a cor do candle, tá? Vocês podem encontrar aí gráficos com candles na cor branca e na cor negra. O branco é um candle que teve o preço de abertura abaixo do preço de fechamento. Então, foi um pregão que o preço de fechamento ficou acima do preço de abertura. E os candles negros são quando você tem o preço de abertura acima do preço de fechamento. Então, ele abre acima e fecha embaixo. Ou então, o branco pode ser verde e o preto pode ser vermelho. Aí vai depender
da coloração que cada um escolher que está aí para o gráfico. Mas, via de regra, é branco e preto ou verde e vermelho, tá? Então, está aqui marcando para vocês. O candlestick de alta, ele abre aqui, ele fecha aqui. Então, corpo de alta aqui, porque o preço de fechamento foi superior ao preço de abertura. As sombras marcam tanto a máxima como a mínima no período selecionado. Já um candlestick de baixa, você tem a abertura aqui em cima e o fechamento aqui embaixo. Máximas e mínimas marcadas pela sombra. Tá? Então, quando eu olho um candle e vejo ali o candle branco, e o tamanho do corpo, eu sei que a abertura foi embaixo, o fechamento foi em cima. Assim, quando eu olho um candle e vejo ali o candle negro, eu sei que a abertura foi em cima e o fechamento foi embaixo, marcando ali, delimitando o corpo. Tá? As extremidades, como eu falei para vocês, estão marcados aí pelas sombras ou pavios, marcando máximas e mínimas. E aí eu completo aqui. A grande vantagem do gráfico de candlestick é que ele nos fornece com riqueza de detalhes a psicologia do mercado na formação dos preços, ao nos passar não só o preço de fechamento, como o tradicional gráfico de linhas faz, mas também preços de abertura, máxima e mínima do período de negociação selecionado. Essa é a grande vantagem aí do gráfico de candlestick. Então, por exemplo, esse candle aqui, eu sei que o preço ele abriu aqui, houve uma pressão de venda que empurrou ele para baixo. Aqui, quando chegou nessa região, entrou uma força compradora que empurrou ele para cima, e aí foi empurrando, até que ele foi lá em cima, entrou uma força de venda, empurrou para baixo e ele fecha aqui. Mesma coisa quando eu olho esse candle. Ele abre aqui em cima, tentou subir, aí empurraram ele para baixo, pressão de venda, aí empurraram ele até aqui embaixo, aí entrou uma certa resistência compradora que trouxe ele de volta para esse patamar de preço. Então, a leitura dos candles, ela te permite entender melhor como é que foi essa batalha entre compradores e vendedores dentro ali do período selecionado que você escolheu do gráfico, tá? E aí existem alguns padrões de candle. Então, assim, a grande vantagem dos candles é que eles permitem a gente entender essa dinâmica de forças que está acontecendo na batalha entre compradores e vendedores, e com isso, quando eles estão localizados em regiões de contexto, que aí vai bater com aquela questão dos suportes e resistências, com a questão da análise do volume e tudo mais, a gente pode pegar alguns indícios, alguns sinais de reversão de tendência e também de continuação. Então, vamos lá, padrões de candles. Existem inúmeros padrões de candlestick na análise técnica, desde padrões formados por um único candle até padrões formados por 2 ou mais candles, tá? E aí eu elenquei aqui alguns dos padrões mais conhecidos aí dos candles. Em região de suporte, a gente tem ali o martelo invertido, o padrão perfurante, o engolfo de alta, o harami de alta, a libélula, tá? E tem alguns outros aí. E lá em cima, na região de resistência, a gente tem estrela cadente, enforcado, as nuvens negras, o engolfo de baixa, o harami de baixa, a lápide, tá? Esses aí são alguns dos principais padrões que a gente tem aí na análise técnica, tá? E aí eu complemento. Mais importante do que decorar padrões de candles é entender a psicologia por trás dele. Como eu falei, é importante a gente entender o que aquele candle está transmitindo para a gente de informação. Por exemplo, se vocês forem pegar no livro, vou estudar um livro de candle, que eu até indico, esse livro aqui é muito bom, Candlesticks, do professor Carlos Alberto Sebastiani, tá? É um livro muito bom, só sobre candle. Aí você vai ler lá, por exemplo, a questão do martelo. Aí vai falar, o martelo, o corpo, a sombra tem que ter 2 vezes o tamanho do corpo. Eu, Vitor, não me agarro a esse tipo de técnica, de preciosismo. Para mim, o que importa é eu entender o que aquele candle está querendo me dizer. Então, por exemplo, eu tive ali um pregão que ele abre, ele desce, e ele começa a subir, deixando a sombra. E ele sobe e fecha. E aí ele não faz um martelo com uma cabecinha pequena ali e a sombra 2 vezes o tamanho do corpo. Ele faz um corpo grande, com uma sombrinha para baixo, assim, como se fosse, eu brinco, que é um porrete, ou um martelo do Thor. Para mim, aquilo ali continua sendo martelo. A informação que ele me passa é a mesma informação do martelo. Qual é a informação? Eu tive a abertura,
tive uma pressão de venda, essa pressão de venda foi absorvida, encontrou uma demanda compradora que empurrou os preços para cima e ele fechou na máxima ou perto da máxima. É essa a informação que eu quero ter, que dentro daquele pregão houve uma tentativa dos vendedores de empurrar o preço para baixo, só que os compradores se mostraram presentes em determinada região e depois impuseram a sua força sobre os vendedores e empurraram o preço para cima. É isso que eu quero. Eu não quero saber se a sombra tem 2 vezes o tamanho do corpo, 3 vezes, 4, 5, para mim não importa. O que me importa é eu entender o que aquele candle está me mostrando. Se houve a força dos compradores foram preponderantes em relação aos vendedores, ou se a força dos vendedores foi preponderante em relação à força dos compradores, ou se teve equilíbrio. Então, esses pormenores, esses detalhezinhos que a doutrina tem, de tamanho de candle, se pode ter sombra, se não pode ter sombra, enfim. Essas coisas eu não me agarro, tá? Para mim, isso é um tecnicismo que não vai te levar a lugar nenhum. O que você tem que entender é o que aquele candle está te passando de informação, tá? Então, não esperem de mim esse tipo de detalhe ao extremo, como a gente tem aí nos manuais, tá? Para mim, o que importa, o que funciona é eu entender o que aquele candle está me transmitindo em relação à força compradora e força vendedora. Quem tá ganhando a batalha. É isso que eu busco entender, obviamente, casando com o contexto do gráfico, região do gráfico. Tá? E aí eu complemento aqui. 2 fatores são fundamentais para uma correta interpretação dos padrões de candle. Contexto, que é o que eu falei para vocês. O padrão de candle deve estar localizado em região gráfica notadamente importante. Então, se eu tenho um padrão de candle que está localizado lá no meio do gráfico, no meio do nada, no meio de uma pernada, não está nem no suporte, nem numa resistência, aquilo ali não me diz nada, aquilo ali não me importa, não tem nenhuma importância aquilo ali em termos de perspectiva de reversão ou de continuidade. Então, eu tenho que casar esse padrão de candle com o contexto do gráfico. Tá? Então, eu tenho que identificar onde estão esses padrões de candle e casar com as regiões de contexto, com as regiões importantes ali do gráfico. Tá? Então, o complemento. O padrão de candle localizado em regiões gráficas sem contexto não representam absolutamente nada de relevante. Tá? E, além disso, a gente, como eu falei na aula passada, volume. Charles Down já falava lá na teoria de Down, e aqui a mesma coisa. A associação do volume financeiro negociado no dia em que o padrão de candle foi feito é fundamental. Então, é fundamental que o padrão de candle seja acompanhado de bom volume. Quando eu digo bom volume, é um volume, pelo menos, na média, ou de preferência, acima da média, tá? E aí eu vou casar essas 3 pontas. O padrão do candle, a análise do volume e o contexto do gráfico, a região do gráfico, tá? E aí eu complemento aqui. O grau de confiabilidade do padrão está diretamente relacionado ao volume financeiro negociado no dia da sua elaboração, tá? E aí, por último, eu trouxe aqui um conceito que também é um conceito aí que nem todo mundo fala na doutrina aí, mesmo no mercado, eu nunca vi muita gente falando, que é a questão do blended candle. O que é o blended candle? Blended, em inglês, é misturar. Então, nada mais é do que o candle misturado. Então, aqueles padrões de candle formados por 2 ou mais candles, eu posso fazer um blended, tá? Uma mistura desses 2 padrões, e aí eu vou ter como resultado como se fosse um único candle específico, tá? E aí eu boto aqui, ó, o blended candle é a técnica que consiste em unir 2 ou mais candles para formar um único candle. A técnica consiste em pegar o preço de abertura do primeiro candle, o preço de fechamento do último candle e a máxima e mínima do padrão, resultando em apenas um candle, tá? E aí complemento, os padrões de candlestick são ferramentas valiosas para identificar reversões e continuidades de tendência. Porém, é crucial utilizá-los em conjunto com outras técnicas de análise para aumentar a assertividade, tais como as regiões de contexto e o volume. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma outra tela para não ficar muito jogado essa questão do blended candle, e aí eu vou mostrar só um exemplo para vocês aqui. Está aí já na tela, deixa eu desenhar aqui. Então, por exemplo, eu falei ali que tinha um padrão
Então, aqui a gente está numa região de resistência, tá? Então, aqui tem uma região de resistência, e aí a gente faz aqui, ó, deixa eu pensar um padrãozinho aqui, aí teve esse candle de alta, e depois ele vem e faz aqui um candle de baixa. Ele vem aqui e faz esse candlezinho aqui, ó, o candlezinho de baixa. Esse padrão aqui, ó, formado por dois candles, é conhecido como nuvens negras, tá? O dark cloud. O que é isso? Você tem aqui um candle de alta, depois você tem um candle que abre aqui em cima, ele volta e fecha aqui embaixo, pegando mais da metade do corpo desse primeiro candle. O nome disso aqui é nuvens negras ou dark cloud. E aí, como é que eu faço o blended candle desse padrãozinho de candle aqui? Eu vou pegar o preço de abertura do primeiro candle, que está aqui, já que isso aqui é um candle de alta, abertura. Eu vou pegar o fechamento do segundo candle, que está aqui, é um candle de baixo, então ele abre aqui e fecha aqui. Então, eu vou pegar o fechamento. Aqui eu tenho o corpo, do candle resultante, do blended candle. E eu vou pegar a máxima e a mínima. A máxima está aqui em cima. Então, eu vou levar o pavio até a máxima. E eu vou pegar a mínima que está aqui, que é justamente a mínima do padrão. Então, o candle resultante desse padrão aqui é esse. E qual é esse padrão de candle aqui? Esse aqui é a famosa estrela cadente. É a famosa estrela cadente. Então, é como se esse padrão aqui fosse igual a esse padrão aqui, uma estrela cadente. E a mesma coisa aqui no suporte. Eu vou fazer o padrão correspondente ao nuvens negras lá de cima, que é o padrão perfurante. Então, eu tenho aqui um candle de baixa. Então, aqui está um candlezinho de baixa. E aí, ó, eu abro aqui, subo e faço um candle de alta que consegue quase que engolfar, pegar mais da metade do corpo do primeiro. Qual é o nome desse padrão? É o padrão perfurante, o piercing pattern, chama aí a doutrina. E como é que é o blended candle disso aqui? Esse padrão vai ser igual a esse aqui, ó. Eu vou pegar a abertura do primeiro candle, que está aqui. Eu vou pegar o fechamento do segundo candle, que está aqui, porque ele abriu aqui e fechou aqui. Esse vai ser o meu corpo. E eu vou pegar a máxima e a mínima do padrão. A máxima já está marcada aqui. E a mínima está aqui embaixo. Qual é o padrão que saiu aqui embaixo? Esse padrão aqui, ó, é um martelo. Então, é um padrão também de reversão de baixa para alta. E ele é o candle resultante desse padrãozinho aqui de dois candles, conhecido como padrão perfurante ou piercing pattern. Então, por que eu, Victor, gosto muito desses dois candles aqui como padrões de reversão? Estrela cadente lá em cima e martelo aqui embaixo. Porque se vocês fizerem um blended candle da maioria dos padrões de candle compostos por dois ou mais candles que existem aí na doutrina, se a gente for fazer um blended candle, a grande maioria deles, em cima vai dar a estrela cadente e embaixo vai dar o martelo. Por isso que esses dois padrões aí, a estrela cadente e o martelo, são os padrões que eu mais gosto como candlesticks, tá? E também gosto muito desse padrão aqui embaixo, ó, que é quase um martelo. A única diferença é que ele não tem um corpo. A abertura e o fechamento está ali mais ou menos no mesmo preço. Esse padrão de candle aqui é conhecido como Dragonfly ou Libélula, tá? E também gosto do padrão correspondente lá em cima, que é justamente a lápide, que é isso aqui. Isso aqui é uma lápide, que é o padrão correspondente lá em cima. E por que eu gosto? Vamos entender por que eu gosto da psicologia. Eu tive a abertura aqui, tentei subir e romper uma região de resistência, entrou pressão vendedora e o preço fechou na mínima. Ou seja, eu tenho uma região de contexto onde os vendedores se mostraram atuantes, mostraram que estão fortes, mostraram mais força que os compradores. Em determinado momento, esse candle chegou a ser um Morobozu de alta, mas aí os vendedores entraram empurrando ele para baixo
e no final ele virou esse candle aqui. Então, os vendedores se mostraram fortes naquela região. Isso aí, quando tem contexto, por isso que eu gosto. A mesma coisa aqui. Quando é o Dragonfly ou a Libela, ele abre aqui, ele tenta furar uma região de suporte, entra a demanda compradora, empurra ele para cima, ele fecha lá em cima. Ou seja, numa região de suporte ou de defesa, os compradores se mostraram presentes. Os vendedores até tentaram romper o suporte, porém, os compradores, no final da batalha, no final da guerra, eles impuseram a sua força e prevaleceram sobre os vendedores. Então, é por isso que eu gosto desses padrões. A única diferença do martelo para o Dragonfly é isso aí, porque uma abertura e fechamento está no mesmo patamar, enquanto que aqui você tem um corpozinho. Mesma coisa aqui, a estrela cadente, você tem um corpozinho pequeno, e a lápide, você tem eles abrindo e fechando no mesmo lugar, tá? Então, basicamente é isso. E um outro padrão de candle importante é esse aqui, que é o doji, quando você tem abertura e fechamento mais ou menos na mesma região. Então, pode variar. A doutrina vai falar que isso aqui não é um doji, mas para mim isso é um doji. Você tem um corpo pequeno, ele abriu e fechou mais ou menos na mesma região, mas para mim, o que esse candle me diz e o que esse candle me diz é a mesma coisa, ou seja, houve um equilíbrio entre compradores e vendedores em ambos os pregões. Então, eu não tenho essa, como eu falei com vocês mais cedo, essa rigidez técnica em relação à questão de nomenclatura. Tá? O que me importa, na verdade, é a psicologia do candle, o que ele está me informando. Tá? Então, feitas essas observações, eu vou abrir para pergunta sobre essa temática de candle, rapidinho, e aí a gente parte para a temática do suporte e resistência, e depois a gente vai para o gráfico ali, e a gente faz alguns exemplos de candles e regiões gráficas. Deixa eu parar a apresentação aqui. Quem tiver dúvida, é só levantar a mão, apertar essa mãozinha aí que está aparecendo, levanta a mão, e aí eu vou atendendo. Parece que o Alexandre já falou. Pode falar, Alex. Oi. Estou te ouvindo agora, Alex. Pode falar. Me ouvindo? Falar. Sim, estou ouvindo. Eu queria perguntar, a estrela cadente e o martelo, ele pode ser de entrada, tanto seja vermelho ou verde, ou seja, tanto que ele... A cor do corpo não importa. Obviamente, se você tem a abertura, ele cai, sobe, fecha acima do preço da abertura, deixando um corpo branco ou verde, isso significa mais força do que um que fechou com o corpo negro. Mas os dois candles, independente da coloração, eles mostram que os compradores eles tiveram bastante força naquele pregão. Tá? Só que um vai ter mais força que o outro, mas ambos são fortes. Então tá bom. Minha dúvida era isso. A mesma coisa para a estrela cadente lá em cima. Então tá bom, então. Obrigado. Minha dúvida era isso, por enquanto. Tá certo. Fazer um comentário aí, Vitor. O oco e o okoi, se você faz o blended dele, também vira o martelo, a libélula, a lápide também. Se você der um blend geral ali. Da figura, essa aí eu nunca fiz. Depois eu vou até ver como é que fica, porque essa aí eu nunca vi. Fica o martelo ou a lápide também. Ele é o mesmo padrão quando você faz o blend geral ali. Uhum. Mais alguém, turma? Só levantar a mãozinha aí, ou abrir o microfone e perguntar. Senão eu vou para suporte e resistência. Sérgio? Pode falar, Sérgio. Desculpa, estava desligado o microfone. Está ouvindo agora? Estou te ouvindo, pode falar. Não, o doji, quando você tem ele no meio assim, de um movimento, ou de alta ou de baixa, ele não pode representar uma indecisão no mercado, de volatilidade, que pode estourar para um lado ou para o outro. Eu já vi isso o Stormer falando e tal. O doji, Sérgio, é um candle de decisão. Você tem ali um mercado que está indefinido. Ele está com um equilíbrio de forças entre compradores e vendedores, e é um mercado em decisão. Agora, quando você tem
assim, no meio do gráfico, eu não gosto, assim, o candle, para mim, para ele ter importância, ele tem que estar associado a uma região gráfica de contexto, tá? Ele largado lá no meio do nada, para mim, não tem importância. O doji no meio do nada, para mim... Não, tudo bem. Então vamos por um movimento de estabilidade, vai, tá? Lateralidade, desculpa. Se você tem, por exemplo, aqui, você tem uma pernada, aí ele saiu aqui de baixo, foi lá para cima e largou um doji, numa região de resistência. Aí esse doji deve chamar atenção, porque toda a região de resistência, o suporte, que você tem um doji, esse doji é importante. E aí eu marco as extremidades do doji, o lado que romper é o lado que, para mim, vai ganhar aquela batalha que estava equilibrada, aquela batalha que estava definida, que estava equilibrada. Tá. E no caso de uma lateralidade, você o doji não teria tanta importância. Ele poderia sair. Só se ele estiver nos extremos da lateralidade, no topo ou no fundo. No meio da lateralidade, não. Tá bom. Beleza, obrigado. Adeus. Saideira Grill, pode falar. Ô, Vitor, eu ia te perguntar em relação àquele candle do JBS, aquele era mid alta. Ele ainda está valendo? Não está valendo? Deixa eu botar na tela aqui, que é bom que eu até já exemplifico. Porque hoje ele chegou perto da máxima, mas não ultrapassou, né? Aqui está o candle que ele está falando, turma. O padrão é esse aqui, ó. Esse aqui. Isso aqui, vamos primeiro entender. Onde é que a gente está em JBS? Já vou passar aqui como se fosse suporte e resistência, mas depois a gente lê. JBS, gráfico semanal, tá, turma? A gente vinha numa pernada de baixa, tendência de baixa, impulso, alinhou na 20, rompeu o topo, pivô de alta alinhado na 20, quebrei a tendência de baixa, já tem um pivô alinhado na 20 ascendente, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Percebam como nessa tendência aqui de alta, essa média verde aqui, ó, ela funciona como suporte importante. Ó. Funcionou aqui ela chegou a furar um pouquinho, mas segurou na região. Ela também voltou aqui e segurou. E, mais uma vez, a gente está nessa região aqui pelo gráfico semanal. Então, eu sei que JBS, pelo gráfico semanal, está numa região de suporte interessante. E aí ela vem nessa região de suporte interessante semanal, vem aqui na pernada de baixa, sendo conduzida pela média móvel de 8, até que ela consegue, depois de bastante tempo, ó, romper essa médiazinha pontilhada que estava aqui, ó, trazendo os preços. Então, ela rompe, aí ela encara 20, encontra uma certa resistência, fica brigando aqui durante 3 dias, deixa 2 dias, até que ela consegue sair. Vai lá na média móvel de 50, bate e volta. Volta para onde? Para a região da média móvel de 8 e da média móvel de 20 do gráfico diário. A 8 já cruzou a 20 para cima, isso é um sinal importante que não acontecia há bastante tempo, e a região é uma região importante pelo gráfico semanal. E aí ela tomou uma porrada para baixo forte na terça-feira, e ontem, deixa eu voltar um dia aqui, ver se eu consigo. Pô, ele volta tudo. Queria voltar um dia. Calma aí, deixa eu botar aqui, que aí vai ficar mais claro. Pois não vai. Enfim, ele volta aqui, ele veio aqui, tomou a pancada para baixo, tá? Ele tomou essa pancada para baixo. Esqueçam esse candle aqui, apaguem esse candle da memória. Então, aqui, ó, aqui, esse padrãozinho aqui é um padrão de 2 candles que eu tenho de reversão de baixa para alta quando localizado numa região de contexto. Qual é o nome desse padrão? É o Harami de alta, ou a grávida de alta. Percebam que eu tenho aqui um candle grande para baixo de impulsão, e aí eu venho e faço um outro candlezinho aqui com abertura e fechamento praticamente de mínima máxima, deixando aqui como se fosse um padrão chamado grávida de alta. Como é que é a ativação desse padrão? Quando é que ele está ativado? Quando a gente consegue romper a máxima do padrão. Hoje, eu vim testar justamente essa região e não consegui passar. Então, eu ainda não tenho esse padrão aqui ativado. Se amanhã esse negócio rompe essa máxima aqui do padrão, aí eu ativo o padrão. E aí eu tenho a ativação
pelo padrão de candles da compra, por estar numa região de suporte, com estoque abaixo da mínima. Então, é assim que se trabalha com candles. Agora, quando a gente vai olhar o volume não confirma. O volume não confirma. Percebam que o volume desse candle aqui de alta foi menor que o volume do candle de baixo. Inclusive, o volume do candle de hoje, que veio aqui em cima, foi um volume baixo. Eu, inclusive, falei sobre isso com a turma lá na InvestFi. O volume de JBS hoje me incomoda. Ele está quase ativando o padrão, porém o volume não está legal. Então, a gente tem que fazer essa análise conjunta do contexto do gráfico, padrão do candle associado ao volume. E isso vai gerar mais confiabilidade na nossa análise. Então, assim, não que ele não possa romper isso amanhã e o negócio voltar aqui para cima. Ele pode. O mercado faz o que quer. Agora, quando a gente associa essas três ferramentas, volume, padrão de candle e região gráfica, a gente tem mais confiabilidade de que o movimento do preço que a gente está vendo vai se desenvolver dentro daquela probabilidade que a gente acredita, que eu conversei com vocês na segunda-feira. Quando não tem volume, é como se a minha confiabilidade neste padrão aqui, por não ter volume, ela é mais baixa do que se ela fosse acompanhada por um volume mais alto nos candles de subida. Então, esse contexto é importante na hora que a gente está fazendo a leitura do que está acontecendo no gráfico. Tá? E se a gente fizer o blended aqui, provavelmente, abertura, fechamento, máxima e mínima. Vai dar o quê? Vai dar esse candle aqui. Pega aqui abertura e fechamento. Então, abertura e fechamento. E você vai pegar máxima, deixou um cabelinho aqui, e mínima. Qual é o candle que resulta? O martelo. Então, é por isso que eu falo, por isso que eu gosto do martelo e da estrela cadente. São os dois principais candles, na minha opinião. Tá, deu para entender, Saída? Deu para entender, obrigado. Valeu. Mais alguma dúvida, turma? O Alexandre está falando aí, Vitor, mas o volume Peguei com um cafezinho lá. Não, pode dar. Era viciado. Tem que fechar o áudio do Aguinaldo. Valeu. O Alexandre falou aí, Vitor, mas o volume dos dois candles de alta somados estão maiores do que o volume negativo do candle de baixo. Sim, você pode fazer esta observação. Porém, seria interessante que no dia específico aqui que montou o padrãozinho do candle, o volume já fosse um volume alto. E o volume do dia do rompimento, que quando ele ativa o padrão, esse aí, então, tem que ser um volume que confirme o movimento. Se, por exemplo, esse candle tivesse rompido hoje a máxima da barra vermelha, com esse volume aqui, para mim seria um sinal fraco. Se amanhã a gente tiver o rompimento com volume acima da média, pelo menos tipo esse volume aqui, aí para mim está ok. Mas essa característica de volume aqui, por mais que eu possa somar, porque se eu faço um blended candle desses dois candles brancos, ele vai dar o quê? Abertura, fechamento, como se fosse quase que um Urubozu aqui de alta, que daria quase que um padrão perfurante, ou até mesmo um engolfo. E aí, eu somando esse volume com esse, o volume vem aqui em cima. Mas eu gosto de ver o volume no candle específico. Tá? Até somo às vezes, mas aí eu vou utilizar o OBV nesses movimentos para entender, porque justamente o OBV vai fazer essa consolidação entre esses movimentos de baixa e de alta ali na questão do volume. Tá? Ô, Vitor, e tem um tempo para o padrão, por exemplo, ser rompido? Não rompeu no próximo. No próximo você tem um time out? Na teoria, esse padrão aqui só vai estar desconfigurado se a gente perder essa mínima. Tá. Então, se ele ficar batendo cabeça aqui, até que ele rompe aqui, o padrão está válido ainda. Mas aí o negócio, se demorar muito tempo, você já vai partir para outra análise. Você vai começar a entender que o preço começou a lateralizar nesse candle vermelho,
até que ele rompe. Aí você vai fazer um trade disso como se fosse um trade de lateralidade. Então, aí você deixa romper, espera fazer pullback para pegar com mais segurança. Enfim, avalia volume para ver se dá para comprar rompimento, se não dá. Aí muda um pouco de configuração. O ideal é que ele ative o padrão pouco tempo depois dele aparecer no gráfico. Não precisa ser no candle seguinte ou no imediatamente depois. Mas, sem demorar muito tempo, é o ideal. Beleza, obrigado. Como você vê a BIPAC, Vitor? Não entendi, Aguinaldo. Como você vê a BIPAC? BIPAC? Depois eu dou uma olhada, Aguinaldo, senão vai fugir do escopo da aula aqui. Que aí é para olhar o gráfico. Senão, deixa. Eu até olho para você no finalzinho aqui, mas vamos continuar na dinâmica da aula aqui e depois a gente olha o gráfico lá de BIPAC. Marcelo levantou a mão. Pode falar, Marcelo. Ô, Vitor, eu ia te perguntar como é que tu diferencia ali um falso rompimento do rompimento mesmo. Mas, pelo que eu entendi, a explicação é em cima do volume ali mesmo, né? O volume ele vai confirmar se aconteceu o rompimento ou não. Aí o que você está me perguntando, acredito eu, seja a diferença entre rompimento e violação. É uma outra matéria, mas eu posso falar aqui rapidinho. Deixa eu só mudar aqui a tela. Então, vamos lá. Vou puxar ela aqui. O que você está falando é de rompimento e violação, que aí seria mais ou menos isso aqui. Ó. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Então, aqui, ó, você está vindo aqui numa pernada, ele chegou numa região de resistência. Isso aqui é rompimento. Ele fechou acima da região. Agora, se ele vem aqui, abre aqui, ele vai lá em cima, volta tudo e fecha abaixo da região aqui de resistência, isso aqui foi uma violação, não foi um rompimento. Tá? Agora, se ele vem aqui, faz isso e volta, aí isso aqui foi um falso rompimento. Foi um rompimento que falhou, na verdade. Entendeu? E isso aqui é a violação que eu falei. Quando ele vai para cima, em determinado momento do pregão, a turma está acreditando que ele está rompendo, até terminar o pregão, ali o tempo gráfico que você está olhando, ele volta e fecha abaixo da região. Aí isso aí foi uma violação. Deu para entender, Marcelo? Deve ter mais alguém com o microfone aberto, cortou bastante. Deu para compreender, Marcelo? Cortou bastante, deve ter alguém mais com o microfone aberto aí. Acho que já fecharam, já. Estou te ouvindo bem. Você conseguiu entender? Tá. Pelo que eu entendi ali, é o seguinte: o fechamento acima foi um rompimento. Isso. Se ele passou e o fechamento do candle foi abaixo, foi uma violação só. Isso aí, exatamente. Tá. E se ele fechou acima e voltou para baixo, é considerado um pullback? Não, aí se ele fechar acima, voltar para cá para o rompimento, e beleza. Agora, se ele fechar acima e afundar de novo, aí isso aqui foi o rompimento que falhou. Tá, perfeito. Falhou, tá? Perfeito. Douglas, obrigado. Pode falar, Douglas. Boa noite. Boa noite. Vitor, eu posso considerar, por exemplo, um período longo como de outubro para cá, aí em JBS, um oco nela, nesse período tão longo? Se ela cair agora? Dá uma olhadinha, por gentileza. Aqui ela deixa eu tirar isso aqui. Ela tem tem sim aqui, ó, um oco que não está ativado, mas tem um projeto, né, de oco aqui, ó. Teria que bater Então, aqui. se ela cair e perder o pescoço, aí foi, né? Aí é a ativação do padrão, tá? Mas até agora aqui o que ela tem é um projetinho de oco, porque ela tem um ombro aqui, uma cabeça mais alta
e ela deixou um topo aqui na altura desse aqui. Então, isso aqui pode vir a ser lá na frente um ombro cabeça a ombro. Não significa que vai ser, tá? Não, beleza. Valeu aí, obrigado. Valeu. Podemos partir para suporte e resistência, turma, ou mais alguma dúvida? Show. Então, vamos lá para suportes e resistências. Deixa eu abrir o material aqui. E vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Suportes e resistências. Então, vamos lá. Suportes e resistência. Conceito. Vamos lá. Segundo o grande mestre Mark Pring, que é o autor aí de uma das principais livros da análise técnica clássica, suportes e resistências são pontos no gráfico onde existe uma maior probabilidade de ocorrer uma pausa temporária na tendência atual, tá? Na tendência atual. Já Edwards e Magui possuem a seguinte definição: suporte, compra real ou potencial com volume suficiente para interromper uma tendência de baixa nos preços durante um considerável período. Já a resistência é a venda real e potencial com volume suficiente para satisfazer os lances de compra e, então, parar os preços, impedindo-os de subirem mais, ao menos por algum tempo, tá? Então, nós podemos resumir suporte e resistência, o suporte como uma região de demanda forte e a resistência como uma região de oferta forte. Então, aquilo que eu falei com vocês no encontro passado. O gráfico ali é uma eterna guerra entre compradores e vendedores, entre oferta e demanda. Então, eu tenho uma tendência de alta, até o momento que eu chego aqui em cima, numa região de forte resistência. Por que essa região é de forte resistência? Porque aqui nessa região eu tenho muita oferta, tenho uma concentração de oferta muito grande. Então, eu vou ter que ter uma demanda maior do que essa oferta grande para o negócio continuar o seu caminho. Então, ali é uma região potencial de resistência. Mesma coisa, o ativo vem lá caindo numa tendência de baixa forte, até que ele chega numa região de suporte mais forte. Por que essa região é de suporte mais forte? Porque eu tenho uma demanda muito grande. Então, para o preço ultrapassar aquela barreira, ele vai ter que vencer essa demanda grande. Então, vai ter que ter uma oferta maior do que a demanda ali, naquele ponto. Então, as regiões de suporte e resistência nada mais são do que regiões onde a gente tem muita oferta ou muita demanda, o que torna aí, pelo menos por um tempo, difícil de serem ultrapassadas. E acaba interrompendo por algum tempo o movimento da tendência ali dos preços, tá? E aí eu vou ter aqui algumas espécies, alguns tipos de suportes e resistências. E aí eu listei aí topos e fundos anteriores, linhas de tendência, canais, médias móveis, que são as chamadas linhas de tendência dinâmicas, as projeções ou retrações de Fibonacci, os próprios gaps, tudo isso aí são espécies, são tipos de suportes e resistências, tá? E aí, elenquei um pouquinho mais abaixo algumas características que eu entendo que são importantes na hora que a gente está analisando aquele suporte ou aquela resistência no gráfico. Primeira característica fundamental aí, todo mundo conhecer, a bipolaridade. O que é a bipolaridade? Quando rompido, antigo suporte vira potencial região de resistência e antiga resistência vira potencial região de suporte. Então, eu tenho uma resistência aqui, o preço vem, bate, cai, bate, cai, bate, cai, até que em determinado momento ele vem e consegue furar. Quando ele consegue furar, na próxima vez que ele visitar essa região, o que era uma resistência forte passa a herdar a mesma força, só que agora como um suporte. Então, ele bate ali e pode voltar a subir. É o famoso pullback que a gente fala. Mesma coisa quando a gente tem um suporte. Ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, até que uma hora ele bate e rompe. Quando ele rompe esse suporte, o momento que ele voltar a subir e encontrar aquela região, o antigo suporte passa a ser uma potencial região de resistência com a mesma força que aquele suporte foi antigamente, tá? Então, isso aí é a bipolaridade. Outra característica importante,
o time frame, o tempo gráfico. Quanto maior o tempo gráfico, mais importante é o suporte e a resistência. Então, se eu tenho um ativo batendo numa região lá do gráfico semanal, sentindo e sempre voltando, aquela região de resistência é importante, porque o time frame semanal é um time frame grande. Então, aquela resistência é uma resistência forte. Agora, se eu tenho esse mesmo ativo numa região que ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, mas isso é só no gráfico de 5 minutos, essa resistência é fraca, ela é frágil, porque o tempo gráfico ali é muito pequeno. Então, aquela resistência ali, ela é fraca. Se comparar, então, com a resistência que eu falei com vocês anteriormente no semanal, aquela resistência ali é muito fraca. Então, sempre tentem identificar as principais regiões, suporte e resistência a partir sempre do estudo de um tempo gráfico maior. Eu aconselho vocês a partirem sempre do gráfico semanal, tá? Outra característica importante aí, ó, amplitude, distância entre suporte e resistência. Quanto maior a amplitude e a velocidade do movimento, menos força o suporte ou a resistência precisa para conter os preços. Segundo Mart Pring, oscilações prolongadas exigem menor resistência e movimentos rápidos para cima incentivam lucros rápidos, enquanto quedas bruscas tornam o preço mais atrativo para as compras. Então, fazendo uma analogia sobre essa característica dos suportes e resistências, eu gosto muito de fazer analogia com um cara que está escalando uma montanha, está subindo uma montanha correndo. Se eu parto aqui debaixo da montanha e tenho que subir 500 metros para chegar numa resistência e vou numa pegada só, igual um louco, quando eu chegar nessa resistência aqui, ela tem que ter uma força pequena, porque eu já vou chegar nessa resistência cansado. Provavelmente eu não vou ter força suficiente para conseguir ultrapassar essa resistência. Agora, se eu saio aqui de baixo, subo até metade do caminho, paro por um tempo de lado ali, fico respirando, subo mais um pouquinho, aí paro mais um tempo de lado, fico respirando, e aí eu vou para romper ela, eu tenho maior probabilidade, maior chance de vencer essa resistência. Essa resistência vai ter que ser mais forte para conseguir me segurar, justamente porque eu vou estar com o meu fôlego em dia. Então, trazendo esse movimento para os gráficos, se eu vejo um movimento de alta muito forte, que ele sai de uma amplitude muito grande, de baixo para cima, a probabilidade dele chegar nessa região de resistência, bater e voltar, pelo menos no primeiro teste, é grande, justamente porque ele já chega lá cansado, ele já chega lá exaurido, ele já chega lá esticado. É o contrário do que se eu chegar e estiver fazendo uma subida paulatina. Quando eu chegar nessa região de resistência, eu posso até encontrar alguma dificuldade, mas a chance de eu romper ela é maior. Ela vai ter que ser uma resistência mais forte para conseguir me segurar. E o mesmo vale quando eu estou fazendo um movimento para baixo, tá? Então, essa característica da amplitude nada mais é do que isso, tá? E o número de toques. Quanto mais vezes suporte e resistência foi tocado, testado e respeitado, mais forte ele é. Então, se eu tenho uma resistência que bateu uma, bateu duas, bateu três, bateu quatro, e não está conseguindo passar, aquela resistência ali, por óbvio, é muito forte. Mesma coisa o suporte. Bate lá e volta, bate lá e volta, bate lá e volta, bate lá e volta. Isso ali é forte, é um suporte forte. Obviamente, uma hora vai ser rompido, mas até ser rompido, aquela região ali é de muita força. Então, muito provavelmente, quando a gente assistir o rompimento dessas regiões muito fortes, a gente vê aquelas pancadas no movimento, justamente porque aquilo ali era uma região que você tinha muita oferta ou muita demanda que conseguiu ser vencida. E aí, a partir do momento que ela foi vencida, elas geram aqueles movimentos mais fortes, como se a boiada conseguiu romper ali a porteira e aí o negócio vai com força. Mas, enquanto não passa, são regiões aí bem fortes, tá? Aí eu complemento. Ao invés do trader, investidor, buscar um ponto específico de suporte e resistência, ele deve trabalhar com a ideia de zonas ou regiões de suporte e resistência. Então, turma, é um erro muito comum que eu vejo o pessoal fazer. Eu tenho um ativo aqui, e aí eu quero marcar um suporte e resistência, eu vou lá e boto a linha num nível específico, Petrobras lá, eu boto a linha lá no 37.
evitem fazer isso, evitem trabalhar com esse ponto específico, identifique as regiões. Normalmente a gente tem regiões, então, por exemplo, a região do 37 ao 37,50 é uma região de forte resistência. Marquem essas regiões, ao invés de marcarem níveis específicos, tá? Identifiquem as regiões mais importantes de suporte e resistência. E aí, como eu falei, partam do gráfico semanal. Vai claramente dar, quando vocês partem desses time frames maiores, claramente vocês conseguem identificar as regiões onde você tem ali mais suporte, mais resistência. Essas zonas ou regiões de suporte e resistência são regiões de preço, não exatamente iguais, é o que eu falei para vocês. Onde o preço potencialmente encontrará maior dificuldade em ultrapassar. Já as famosas zonas de confluência são zonas onde existem múltiplos suportes e resistência. Então, o que são as zonas de confluência? As zonas de confluência nada mais são do que as zonas onde eu encontro várias espécies de suporte e resistência. Vocês lembram aqui, eu comentei com vocês aqui em cima, as espécies ou os tipos de suportes e resistências, está aqui, ó, topos e fundos, linhas de tendência, médias móveis, retrações, gaps. Então, quando eu tenho numa mesma região, um topo ou um fundo anterior, uma projeção, uma retração de Fibonacci, uma média móvel, eu tenho ali um gap, isso aí é confluência, é muito suporte e resistência diferente ali naquela mesma região. Isso aí torna as regiões muito fortes. Inclusive, é o que a gente tem, por exemplo, agora no Ibovespa, na região que a gente está encarando. A gente tem ali o quê? LTB, a gente tem ali o quê? Projeção de Fibonacci, a gente tem ali retração de Fibonacci, a gente tem ali média móvel. Então, é uma região que tem uma confluência, uma série de fatores que tornam aquela região uma resistência mais forte, tá? E aí eu coloquei aqui um exemplinho para vocês de uma resistência. Então, aqui você tinha a retração de 61,8 da pernada de baixa, fundos anteriores que foram perdidos, e no reteste passa a ser resistência, bipolaridade, que eu expliquei para vocês, média móvel de 50 semanal, passando aqui nessa região, então um outro tipo de resistência. Então, tem que conhecer todas essas ferramentas para vocês casarem e identificar essas regiões, tá? Então, eu acho que com isso a gente fecha esse material. E aí eu vou abrir agora para perguntas, e aí a gente vai para os gráficos, e aí eu começo a mostrar para vocês, aqui nos gráficos, alguns exemplos. Deixa eu compartilhar e vamos lá, vamos para as perguntas. O Rogério levantou a mão aí, pode falar, Rogério. Boa noite, Victor. Está me escutando? Estou escutando, pode falar. Eu queria comentar sobre, você até comentou aí sobre o Ibov, ele está numa região de resistência, e eu ouvi uns comentários, eu tenho um pouquinho de dificuldade em identificar esse o bebê abandonado aí, e pelo diário eu vi um comentário falando a respeito disso. Eu queria que você comentasse, tanto por ser uma região de resistência e também por parecer um bebê abandonado aí de quarta e de quarta não, de terça e o de ontem, candle. Aqui não tem bebê abandonado, não. Bebê abandonado é quando você tem um candle aqui, você larga um aqui em cima e depois você tem um outro no sentido contrário, tá? Eu não estou vendo esse padrão aqui, não. O que a gente tem aqui, ó, e muita gente vai falar, isso aqui não é estrela cadente porque o corpo não tem 2 vezes o tamanho da sombra. Amigo, para mim isso aqui é uma estrela cadente. Ou tem o espírito de uma estrela cadente no mínimo. Por quê? O que é estrela cadente? Ele abre, sobe, volta e deixa um corpinho aqui. Ou seja, os vendedores, eles se sobrepuseram aos compradores. Os compradores abriram aqui, tentaram levar o preço para cima, voltou para baixo e parou aqui. Vamos supor que tem a parada aqui, ó. Ele deixou um corpo pequeno, uma sombra 2 vezes o tamanho do corpo, estrela cadente. Para mim, isso aqui é pior do que uma estrela cadente. Por quê? Porque ele não parou aqui. A força de venda foi tanta que empurrou ele lá para baixo. Então, todo mundo quer chamar isso de estrela cadente, chama de porrete do Thor, as avessas, chama do que quiser. Mas isso aqui, para mim, é um padrão de venda numa região de resistência. Agora, vamos entender por que isso é uma região de resistência, como eu acabei de falar com vocês no material.
começa aqui de cima, essa LTB roxa, ligando os topos lá desde agosto de 2024. Então, vamos lá. Ela nasce aqui em cima. Então, 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, está vindo para o 6º toque agora. Então, isso aqui é uma LTB, claramente é uma resistência. O que mais a gente tem nessa região aqui? Média móvel de 200 do gráfico diário. Olha ela passando aqui, olha onde é que foi a sombra superior desse candle. Então, segunda resistência. Terceira resistência, retração de Fibonacci aqui nessa pernada de baixa. Onde é que ela voltou? Retração de 50%. Então, terceira resistência. Outra resistência, fez um fundo duplo aqui, projetei esse fundo para cima. Terceiro alvo de Fibonacci dessa projeção. Então, você tem uma série de confluências nessa região como resistência. Então, pô, aqui, para mim, é a hora de... Estou falando lá nos grupos. Para mim, agora é hora de cautela nesse momento, porque é uma região pesada, é uma região que você tem uma série de confluências em resistência. Então, nesse momento, a gente continua numa dinâmica de baixa, porque a gente ainda não rompeu a LTB, a gente está na retração de 50% da pernada de baixa, a gente voltou na média móvel de 200, que é a tendência primária, que está levemente descendente. Então, isso aqui ainda pode ser um repique. Então, já entregou o terceiro alvo desse fundo duplo, que é o último alvo de Fibonacci que eu uso. Então, pô, vamos ter um pouco de cautela agora nessa região. Deixa romper aqui, deixa romper a resistência, confirmar o rompimento, e aí a gente pega no pullback com mais segurança. É assim que eu gosto de operar, é assim que eu acho que é interessante operar. Não sair agora, quem não surfou isso aqui, sair comprando nesse momento, porque pode estar comprando um eventual topo. No mínimo, está comprando uma resistência e apostando num rompimento que ainda não aconteceu. Eu não gosto de fazer isso, e por isso que eu estou com cautela agora nessa região. Mas a confluência é isso, é você identificar uma série de suportes ou resistências numa mesma região, e aí você tem ali uma região que você identificou que é importante, é uma região de suporte ou resistência, e que tem confluência. E aí tu vai analisar os candles. Aqui tu já teve um candle com padrão de venda, ele voltou na média móvel de 8, que é a média que vem conduzindo essa subidinha aqui no curto prazo, mas a gente está com o padrão aqui. Para ele desconfigurar esse padrão, ele tem que romper essa máxima. Até romper essa máxima, ele pode muito bem fazer isso, falhar de topo e depois vir aqui para baixo. Então, tem que ter uma certa cautela, na minha opinião, nesse momento. E aí você tem que casar essa análise dos candles com a análise das regiões e também com a análise de volume. E aí, quando eu fui olhar o volume para swing trade, que eu não olho o volume financeiro, eu olho o meu ODV, eu tenho aqui outro dado que me demanda cautela. Porque aqui, ó, eu tenho os preços subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, enquanto que meu OVV, que é o meu volume do swing trade, está fazendo topos e fundos descendentes. Então, na minha modesta opinião, é um momento agora para ter uma certa cautela em virtude dessa configuração gráfica, configuração de indicadores e outras coisinhas aí que também existem, que não diz respeito à análise técnica. É mais quant, mas também é importante. Então, eu acho que é assim que a gente tem que fazer a análise, entender o contexto, identificar os padrões de candle, identificar as regiões, analisar volume, e aí entender o que o gráfico está te dizendo, ou tentando te dizer. Marcelo, pode falar, Marcelo. Ô, Vitor, nessa questão de suporte e resistência, por exemplo, de um dia para o outro ali, vamos dizer que nem passe, mas quando o mercado abre em gap, tanto de baixa como de alta, qual a tua análise para aquilo ali? Vamos dizer, se ele abre num gap de alta, qual a tua primeira análise para aquilo ali? Você diz no intraday? No intraday, no leilão de abertura, ele abriu num gap lá com o fechamento do dia anterior. Você tem um otimismo ali na hora da abertura, por algum fato, provavelmente, que aconteceu no período ali que o mercado estava fechado, e que proporcionou aquele gap. Agora, tem que ter cuidado com esse movimento de gap. Hoje mesmo, a gente teve um gap na Vale e o papel fechou perto da mínima. Então, está aqui. Ó, o preço abriu aqui
foi lá em cima, voltou e fechou aqui embaixo. Então, abertura aqui, fechamento abaixo da abertura. O candle é um candle de alta, mas o preço de fechamento aqui foi abaixo do preço da abertura. Então, o que isso aqui me mostra? Você vai olhar lá, a variação da Vale, ela subiu 1,5%. Quem só olha a variação, o ativo teve um pregão comprador. Não é bem assim. Não é bem assim. O que o Keno está te falando? Ele abriu em gap de alta, tentou ir para cima, romper esse topo, entrou uma pressão vendedora que empurrou eles para baixo e ele fechou abaixo do preço de abertura. Então, por isso que é importante você entender o que aconteceu, onde é que ele está localizado, qual o contexto gráfico, para você pegar as informações. Por isso que eu falo, o candle jogado no meio do nada, você não tem como sair muita informação dele. Agora, quando você contextualiza ele no gráfico, é que você vai conseguir ter as informações e aí conseguir fazer as suas tomadas de decisão. Quanto a gaps, isso é um assunto que eu tenho que ter uma aula com vocês aí de pelo menos 2 horas para a gente conversar sobre gaps. Porque gaps é um assunto extenso. Você tem vários tipos de gaps. Você tem gap de fuga, gap de exaustão, gap de continuidade medida, gap comum. E aí tu tem que olhar para o gráfico, ver o gap e entender que tipo de gap você pode estar encarando ali, porque dependendo do gap que você está encarando, você vai ter que ter um tipo de atitude. Então, não tem como eu aqui, assim, 2, 3 minutos, 5 minutos, abordar gap com vocês, porque seria até leviano da minha parte. E na maioria das vezes eu posso dizer que o gráfico tende a fechar o gap ou não? Ou não é verdade? Isso. Não tome isso como verdade. Na maioria das vezes, os gaps vão ser fechados? Vão ser fechados. Mas pode levar dias, semana. Se você pegar uma estatística e for fazer um levantamento, a maioria dos gaps, de fato, vão ser fechados. Mas esse tipo de pensamento, esse tipo de afirmação, todo gap vai ser fechado, isso aí é uma burrice. Não vá atrás disso, porque, porra, esse negócio aqui, ó, abre com gap, aí tu imagina que esse gap vai ser fechado, tu vai e vende, esse negócio vai lá em cima, até voltar para fechar, tu fica passageiro da agonia. Tem um gap na Petrobras, se não me engano, lá de 2008, que foi ser fechado agora, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Então, imagina o cara que foi operar com esse pensamento de que todo gap é fechado. Ele ficou de 2008 até 2022, 2023, 2024, não me lembro quando ele foi, para o gap ser fechado. Já está quebrado agora, né? Então, não guarde isso como verdade absoluta. Tá? Não guarde isso como verdade absoluta. Beleza. O Ederson, pode falar. Victor, boa noite. Boa noite. Você falou da amplitude, se eu não me engano. Um exemplo desse foi o que aconteceu recentemente com o Banco do Brasil. Vamos olhar aqui. Isso aqui ele está saindo de uma região aqui de baixo e indo para cima, ó, praticamente sem respirar. Ele chegar nesse topo de fio aqui e você imaginar que ele vai seguir nessa dinâmica reta, igual vaca brava, é difícil. Tanto assim que ele já começa a derivar aqui. Ó. Ele faz um movimento aqui nesse fundo, deixa um fundo duplo, sai reto até aqui, e agora ó, ele continua subindo, mas ele já não está subindo com a volúpia que ele estava nesse movimento aqui. Isso mostra claramente o quê? Uma perda de força desse movimento, dessa parte da tendência. Então, tem que ficar ligado, porque ele está derivando já. E a deriva é o quê? Como eu comentei com vocês no encontro passado. É um padrão de reversão. Por quê? Porque ela denota perda de força da tendência. Então, não precisa nem gravar que isso é uma deriva. Se você olhar para o gráfico, você vai ver uma puxada forte, tendência forte, a tendência começando a fraquejar. Então, tem que ficar... Aí, tu tá comprado, atenção, porque o papel está começando a derivar, isso aí denota perda de força, então eu tenho que ficar esperto já. Se acionar o padrão, eu tenho que sambar fora, eu tenho que me proteger, enfim, tem que ficar ligado. Obrigado. Deixa eu tirar isso aqui. Pode falar, pode perguntar aí que eu tô ouvindo. Quem é agora? Opa, Victor. Boa noite. E o Wilson, É o pode Wilson. falar, Wilson. Opa, como é que tá?
Beleza? Certinho. Ô, Vitor, eu tenho duas perguntas, mas acho que é tranquilo. No Ibov, voltando lá no gráfico, quando você falou ali da LTB, a minha dúvida é, quando você traçou essa LTB roxa, aquela LTB roxa lá, Sim. como que você considerou os pavis aí em cima? Porque tem um pavio que está meio perfurado ali, no meio, mais ou menos, né? Isso. E tem outros que você procurou usar o corpo dele para traçar. Eu pego o topo inicial aqui. Como é que a doutrina manda você traçar, tá? A escola fala assim, ó, pega o primeiro topo, você vai ligar no segundo topo. O segundo topo está aqui, ó. Seria isso aqui, tá? A primeira LTB, essa amarela aqui, tá dando para ver, né? Então, você ligou o primeiro topo, bom, aí ele veio, afundou, fez o segundo topo, afundou, terceiro topo. Você vê que ela funciona também, ó. Veio aqui, bateu lá e voltou. Veio aqui, bateu e voltou. Bateu lá e voltou. Aqui ela fez um falso rompimento e veio para baixo, tá? E aqui novamente. Só que você pode também fazer a ligação com esses pavios aqui e entender a dinâmica do próprio gráfico, para ver o que está funcionando. Então, existe um conceito nos livros chamado par de ventilador. O que é isso? Você liga uma primeira LTB, você liga a segunda LTB, e você liga até uma terceira LTB. Vamos supor que ele consiga romper essa, pare em algum momento aqui e comece a descer. E aí eu posso fazer a ligação dessa terceira LTB. Vamos supor que ele faça esse movimento. Ele rompa, bata aqui e venha para baixo, bata, venha para baixo. O que isso aqui quer dizer, essas três LTBs? Que a tendência de baixa está perdendo força à medida que eu vou conseguindo romper as LTBs. E aí eu uso três LTBs, que é a parte do ventilador, e a partir do momento que ele rompe a terceira, que a gente está tendo uma reversão de tendência. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem aí nas doutrinas. Mas aqui, no caso específico, eu estou usando baseado no número de toque. Você vai lidar a LTB, basta você ver, ó, um toque, aqui dois, aqui dois não, aqui aproximou, aqui o segundo toque, mas a aproximação também vale. Aqui, mais um toque, voltou. Aqui, outro, e voltou. E está chegando aqui, vamos ver se ela vai bater e voltar de novo, tá? Mas pelo número de toques, tu consegue validar também aquela sua LTB, LTA, se ela realmente está valendo ou não. Se tem 2 ou mais toques, ela tá valendo, uma LTB válida. Entendi, perfeito, bacana. E aproveitando, e aqui, por exemplo, o Ibov aí pode formar um pivô, caso rompa aí essa média de 200, que está em branco, certo? Esse pivô sendo rompido aí numa região de contexto, ele é mais importante ou não? Necessariamente. Eu não gosto desse pivô. Eu olharia um pivô no semanal. Perceba aqui no semanal. Ó. Semanal, a gente veio na 200 e está voltando na 20, na 50 descendente e na própria LTB. Ó. Então, aqui, o que seria o que eu gostaria de ver no semanal? Seria um pivô aqui. Ó. Impulso, volta para corrigir e aí faz isso. Aí eu gosto. Isso aqui é um pivô. Agora, no gráfico diário aqui, para mim, o que ele fez aqui já foi o fundo duplo, você pode chamar. Ou então, aí depois ele vem e faz esse impulso, alinha na 20 aqui, e aí aqui você tem o pivô. Esse impulso, correção na média, impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção. Então, a dinâmica aqui já está feita. Você comprar esse rompimento aqui, isso aqui pode ser considerado um pivô, mas já não é mais o pivô mãe que eu falo, ou o pivô primário. Você já está comprando um pivô que está sendo feito depois de uma sequência de pivôs que foram feitos. Então, eu não gosto de comprar esse tipo de pivô. O pivô que eu gosto de comprar é o pivô mãe, é o pivô primário, é o pivô inicial. Perfeito. Bacana, entendi. Valeu, Vitão. Valeu. Maurício, pode falar, Maurício. Oi, Vitor. Obrigado aí pelas tuas aulas, estão sendo muito legais. Valeu. Eu queria saber se o valor de importância dado a um candle na B3 é o mesmo valor de importância para o Bitcoin, que é um ativo
de alta volatilidade. Ô Maurício, assim, o que é o candle? É aquilo que eu falei com vocês no primeiro encontro. Tudo que tem preço e volume, tu pode jogar no gráfico e vai ter validade, tá? Tudo que tiver preço e volume, tu pode jogar no gráfico e vai ter validade. E quanto mais volume tiver, mais assertiva fica a análise técnica. Assim como maior o tempo gráfico, mais assertiva é a análise técnica. Então, na minha opinião, tendo preço, tendo volume, tá valendo. Então, assim, a mesma... Se tiver até o Bitcoin, tem muito mais volume e se for um tempo gráfico grande, para mim, tem validade, sim. Tem confiabilidade, sim. Tá bom, obrigado. Tá? Os candles foram no Japão, né? Para fazer com arroz, né? Não era nem... Quem criou os candles foi lá no mercado de arroz do Japão. O nome do autor dos candles é Munehisa Roma. Marco Túlio, pode falar. Marco? Marco Túlio, tá aí? Desculpa, meu áudio estava fechado, Vitor. Nada, pode falar. Eu queria que você explicasse, o pullback está contido no pivô, e o pivô de alta ou de baixa, ele é um movimento, né? Ele não é propriamente uma figura, ele é um movimento, não é isso? O pivô é um impulso, uma correção e um novo impulso. Então, por exemplo, aqui em Marfrig, gráfico aqui semanal para ficar mais fácil. Ela vinha numa dinâmica de baixa, lateralizou aqui, já fez um fundo duplo e o pivô, que eu gosto, né? São os pivôs alinhados em média aqui, ó. Ela lateralizou aqui nesse fundo, fez o fundo duplo, fez o impulso, correção. Então, fundo, topo, fundo mais alto que o anterior. Se ela ganha esse topo, eu tenho um pivô acionado. Então, ela vai, ó, testa ali o topo, faz a violação aqui dessas máximas, aqui, volta, e aí ela ativa. Isso aqui é o pivô. É o pivô de alta, é o pivô primário aqui no gráfico semanal, é o pivô que eu gosto, alinhado na média. E aí depois ela vai desenvolvendo a sua tendência com uma série de outros pivôs, ó. Impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, impulso. Aí são os pivôs subsequentes. O pivô originário, o pivô mãe, é esse aqui. Certo, certo. E o pullback, o que é? Isso aqui, ó. Se você botar uma linha aqui, ó, na cabeça do pivô, você vai ver. Ela veio aqui, ó, impulso, correção, fez uma trick entry aqui, rompeu, aí o pullback aqui, ó. Pullback na cabeça do pivô de alta, e depois ela segue desenvolvendo a sua dinâmica, tá? Sim. Ok. Valeu. Valeu. Ficou mais alguma dúvida aí, turma? Vitor? Sim. Uma dúvida que me surgiu ali, no fundo duplo, onde você falou, no vale ali do fundo duplo. Qual ativo? Qual ativo? Aí na Marfrig mesmo, você tá olhando. Aquele lá já não pode ser considerado um pivô, o primeiro pivô? Tem gente que chama de pivô isso aqui, sim, porque você tem aqui a dinâmica de progressão de topos e fundos para baixo, você faz um fundo, deixa um topo, aqui o fundo foi na mesma altura do anterior, quando você quebra esse topo, você passa a ter topos e fundos praticamente ascendentes, mas o que eu gosto é de trabalhar com pivôs alinhados em médias, tá? Então, por isso que eu chamo esse aqui, ó, do primeiro pivô da Marfrig. Isso aqui, para mim, é como você falou, é um fundo duplo, é uma figura, não é um pivô. O pivô, para mim, pivô clássico, entendi, é esse aqui, ó, que deixaria um fundo mais alto que o anterior para depois romper o topo. Aqui o que a gente teve, na verdade, foi uma figura de fundo duplo que foi ativada. Então, no caso, aí, põe na JBS 15 minutos, rapidinho. 15 minutos. É hoje? Aproxima lá, hoje. Hoje não, ontem, acho. Vamos ver, deve estar por aqui. Onde está essa bola aí? Ele está fazendo uma descendente, faz um fundo lá. Aqui é um pivô, esse primeiro pivô aí. Pivô de alta que você está falando? Isso. Aqui, ó, tá aqui o pivô.
na média que eu falei com vocês. Impulso, corrigiu aqui na 20, deixou o martelo, aí ele sobe, lateraliza, isso aqui é uma trick entry até que ele rompe. Isso aí é pivô, né? É pivô. Boa. Esse aqui, ó, esse movimento. Só que esse aqui é um pivô que ele fez em formato quase que lateral aqui, um triângulo assim. Se você tivesse trabalhando com uma figura aqui, ó. É quase um okoi aí também, né? Não é muito bem um okoi porque tá bem torto, mas aqui, ó, tortos aqui, ó, na mesma região. E aqui você teve os fundos subindo aqui, ó. Com a média ali. Exatamente. E aí é como se fosse quase que esse calcanhar do pivô aqui, quando ele ficou batendo cabeça, ele meio que lateralizou aqui, até que a média empurrou e rompeu para cima, ativando o pivô aqui nesse candle aqui, quando aqui foi uma violação, e aqui foi o rompimento de fato. E aí ele foi embora. Boa. Obrigado. Tiramos todas as dúvidas ou tem mais alguma dúvida aí? Antônio, Marco Túlio e Antônio. Ô, Vitor, boa noite. Pode falar, fala boa noite. Não queria fugir do tema aí de suporte e resistência, Sim. Mas já que a gente está falando em pivô, você poderia, por favor, dar uma olhadinha em AZEV 3 e ver se esse movimento aí de dezembro para cá configurou um pivô? Na minha visão, é um pivô. No diário. Você falou de dezembro, por isso que eu vim olhar o semanal, que está aqui. Ah, Ó, tá. Dezembro para cá tem um pivô assim aqui, ó. Isso aqui é Tá bem legal. Tá legal esse movimento aí, né? Ele tá saindo debaixo da 20, né? Eu gosto dos pivôs alinhados em médias, mas está interessante. Está interessante aqui. Ah, legal. Tá legal. Obrigado, Vitor. Nada. E aí, turma, eu vou só mostrar como é que eu faço aqui só uma análise para vocês entenderem quando eu pego um ativo. E aí eu botei aqui o Ibovespa rapidinho, só para vocês identificarem como é que eu identifico uma zona que é uma zona importante. Aí aquilo que eu falei, não marcar só um ponto específico, mas marcar uma região. E aí vocês pegam um retângulo e vão identificando as regiões. Então percebam aqui, ó, como esse movimento aqui do Ibovespa, ó, ele cai, sobe, cai, sobe. Então esta região aqui, ó, já é o segundo topo na mesma região. Cai, terceiro fundo aqui, mais ou menos na mesma região. Sobe e volta. Então, essa região aqui, ó, naturalmente, eu já sei que é uma região importante. Então, eu vou marcá-la aqui no gráfico. Vou pegar um outro aqui e vou marcar a região aqui, ó, de fundo. Então, esse aqui é esta região aqui, ó, é uma região também importante do gráfico. E assim você vai desenhando. E aqui tem, por exemplo, a bipolaridade. Ó. Ele segurou aqui, bateu cabeça lá. Voltou na região, bateu cabeça lá. Voltou na região, bateu cabeça lá. Até que ele consegue romper. E aí ele volta de cima para baixo, antiga região de resistência, virando o quê? Suporte, bipolaridade. E aí ele sobe e sente o quê? A região aqui, ó, de cima. Então, falhou aqui nesse topo. Aí ele volta a cair agora no movimento mais recente. Aonde ele segurou? Nesta região, que era o quê? Antiga resistência, já havia sido testado uma vez como suporte pela bipolaridade. Não à toa ele segurou aqui novamente. Por isso que eu soltei um estudo em dezembro, falando que acreditava que o Ibovespa poderia fazer fundo nessa região do 118. Uma das coisas que me fez acreditar nesse movimento era pela região, associada a outras coisas, a indicadores técnicos, enfim. Mas essa identificação das regiões, e aí sempre partindo do estudo semanal até ir para o diário, para depois você chegar num gráfico intraday de 60 minutos, enfim, é importante. Então, tenham isso em mente. Sempre que vocês estiverem começando a pegar um gráfico, botem no semanal, dá um zoom out assim, ó, espalha para você identificar as principais regiões, suporte e resistência, e aí vai fazendo os desenhos. Dali você depois que terminar, migra para o diário, vê se está batendo o desenho com o que você está vendo também no gráfico diário,
e assim você vai conseguindo identificar as regiões importantes, tá? Então, casar essa questão do suporte de resistência, identificar essas regiões é bem importante. E aí, casar com essas outras coisas que eu mostrei para vocês. Você entra aqui em Brave, por exemplo, eu até mandei lá no material para vocês, vocês vão ver aqui, ó, uma baixa de uma lateralidade por muito tempo, essa região aqui era um suporte muito forte, perdeu, acelerou para baixo, derivou, quando volta, naturalmente, essa região aqui seria agora uma resistência, uma potencial região de resistência. Segurou aqui muito tempo, várias vezes. Então, cara, suporte forte tende a ser resistência forte. Bateu lá e está vindo para baixo. E não só isso tem aqui. Aí, quando você coloca os demais estudos, você vê aqui, ó. Média móvel de 50 descendente, passando. No gráfico diário, era a média móvel de 200. Quando você bota aqui retração de Fibonacci, na pernada aqui, ó, nessa pernada de baixa, 61,8 da retração de Fibonacci. Então, você tem uma série de confluências ali. Então, naturalmente, isso aqui era uma região candidatíssima a ser uma resistência para Brave nesse movimento aqui de recuperação. Não à toa, ela bate lá, larga um 2G. Quando larga o 2G, mais um sinal de atenção. O que é o 2G que eu comentei com vocês? É um candle de dúvida, é um candle de indecisão do mercado. Quando localizado em região de contexto, faz o quê? Marca as extremidades do 2G. O lado que romper deve ser o lado que ganhou a batalha, o lado que ganhou a guerra, compradores ou vendedores. Rompeu para que lado? Para baixo. Então, quem ganhou a guerra? Os vendedores. Então, qual o movimento de maior probabilidade de acontecer? O movimento para baixo. E aí, ó, desde que perdeu a mínima do 2G, está vindo para baixo. Então, é assim que a gente tem que fazer as leituras do gráfico, fazendo a associação das regiões, candle e tudo mais. Então, é dessa forma que eu trabalho, mais ou menos, dessa forma que eu gosto de ver os gráficos, sempre associando também a indicadores, volume, mas eu acho que deu para ter uma ideia geral do que eu entendo ser fundamental olhar aí em relação a candles, em relação a suportes e resistências, tá? Com isso, eu acho que eu finalizo a minha apresentação. Vou abrir mais uma chance aí de pergunta, não sei se ficou mais alguma coisa. Guilherme levantou a mão, pode falar, Guilherme. Vitor, uma pergunta. Primeiro, eu não sei, essa aqui está fazendo parte da sua sequência de aulas lá, porque a outra foi no YouTube, essa foi aqui, ou isso é da... Ela vai para o YouTube também, porque eu prefiro fazer aqui com essa ferramenta que eu consigo justamente ter esse tipo de interação com vocês lá. Boa, perfeito. Eu não consigo falar com vocês, tem que ser pelo chat, eu não gosto. Então, assim, como assim eu consigo... Acho que fica um negócio mais legal para mim e para vocês. Então, muito melhor, também gostei. E a pergunta que eu tenho é o seguinte, você vai falar em algum momento, alguma dessas aulas, acho que a gente tem mais uma aula, é isso? Tem mais uma na segunda-feira de Fibonacci, vou falar com vocês de Fibonacci. Você não vai falar, então, sobre o ponto de entrada, onde você coloca o stop, o que você vai buscar de alvo, você vai chegar a falar um pouco sobre isso, não? Cara, não sei se eu vou conseguir, porque, como eu falei, é muita coisa. O próprio amigo aí mais recente perguntou de gap. Não tem como eu falar de gap, porque se eu chegar aqui e falar qualquer coisa, vai estar faltando informação. Então, é até melhor eu não... Se eu não conseguir me aprofundar, melhor eu não mais para frente, aí, quem sabe, a gente consegue fazer outra coisa abordando todos esses... Aí eu pego análise técnica por inteiro, mas para essa semana fica muito complexo. Estou falando daquilo que eu entendo que é o mais importante e apanhado geral. Maravilha. Beleza, brigadão. Muito boas aulas aí, muito boa didática e obrigado. Obrigado, Guilherme. Valeu mesmo. Mais alguma questão, turma? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, Vitor, só para aproveitar, eu estava vendo ali que o teu OBV tem um número enorme ali em laranja. Como é que você define ele? Porque quando eu vou aqui para definir, tem lá a propriedade do OBV, né? Ali eu tenho os parâmetros ali, excluir. Trade direto, sobrescrever configuração de cálculo. Por que você deixa os dois clicados ali? Não, tem nada marcado, nada marcado. Tá, e como é que o teu
O meu é um número bem inferior, talvez isso aí faz uma diferença danada na hora de fazer essa... O meu é o que eles chamam de default, eu não mudei nada na configuração. Porque o ABV, muito sinteticamente falando, nada mais é do que ele pega o volume do dia, se o dia foi de alta, ele vai acrescentar o ABV, se o dia foi de baixa, ele vai subtrair. Se o dia foi uma variação nula, 0 a 0 ali, ele vai descartar aquele volume. É o default meu, não tem nada marcado, não. Ah, conforme, que ele vai mudando aqui também conforme o ativo que você está olhando. Sim, não. Isso aí, cada ativo vai ter E qual é a média que você usa para analisar? Média de 20. Tá. Obrigado. Nada, Flávio. Gustavo, pode falar, Gustavo. Salve, Vitor. Boa noite. Boa Você noite. que ouviu aí? Tô ouvindo. Maravilha. É o seguinte, Vitor, você falou que o Ibov está nessa zona de confluência e de resistências, né? Isso. E você falou que você está tendo cautela nesse momento aí, enfim, e eu queria saber se você zera posições, assim, como é que é isso? Você se aproxima os stops? Como é que você se protege nessa situação aí? Gustavo, vai depender muito do contexto e como é que eu estou posicionado. Por exemplo, se tu está vindo lá de baixo, tu dá até para carregar, faz uma estrutura de proteção, por exemplo, no mercado de opções, ou tu faz um parcial e fica mais leve. Aí você tem uma série de táticas que você pode usar para se proteger. Eu, nessa vez específica, até postei lá no X, preferi hoje zerar tudo que eu tinha aberto aí e esperar, porque amanhã a gente tem um evento de volatilidade muito importante do mercado, que é o payroll. E nessa região aí eu prefiro ficar de fora. Se vier um payroll interessante, eu pago mais para cima, não tem problema. Com mais segurança do que se amanhã vem um payroll aí que é a zero do mercado, pela própria região aí eu acredito que pode dar uma azedada. Por isso que eu preferi a cautela. Como eu já estava com uma performance interessante em janeiro, esse mês de fevereiro, agora, os primeiros dias também. Então, eu preferi, vou esperar, vou ficar tudo líquido e, se romper, eu me reposiciono aí de acordo com a dinâmica do mercado, não tem nenhum problema em pagar um pouquinho mais para cima, mas com mais segurança. Beleza. Posso só continuar essa pergunta aí? Amanhã o payroll é meio-dia, né? Alguma coisa... 10h30. E você não... No caso, assim, você já... O que você tinha que zerar, você zerou hoje, preferiu do que zerar amanhã? Sim, preferi zerar hoje, amanhã posso fazer alguma coisa até antes do payroll aí, dependendo de como tiver, intraday, mas aí o negócio vai pegar mesmo depois do payroll. Então, eu vou esperar o payroll amanhã para ver o que eu vou fazer, esperar o gráfico me mostrar e fluxo, e a gente decide aqui, mas por hora eu preferi ficar líquido. Maravilha, muito obrigado, hein, Vitor? Valeu, Gustavo. Vitor, só para completar aqui, o tipo ali da média que você falou que é 20, aqui tem ponderado, exponencial ou aritmética? Aritmética. Todas as minhas médias são aritméticas. Sim, tá. É porque às vezes eu vejo quando tu dá uma explicação que no meu estava diferente, entendeu? Então... Não, porque a média pode ser exponencial, aritmética, enfim. É uma coisa Fibonacci, tem aritmético e logaritmo. Tá, ok. Obrigado, hein? Vou abordar com vocês na segunda-feira. Turma, mais alguma dúvida? Então, amanhã a gente se fala lá no grupo. Segunda-feira, a gente tem outro encontro aqui para conversarmos sobre Fibonacci. Fibonacci, que é uma das ferramentas primordiais ali dentro da minha forma de operar, do meu setup de mercado, de enxergar mercado. Também linkado com esse papo que a gente teve hoje, é um dos tipos lá que a gente falou de suportes e resistências. Eu acho que o Fibonacci é essencial aí, não consigo trabalhar sem Fibo.
Então, aguardo todos vocês aqui na segunda-feira. Amanhã, eu vou abrir o grupo lá durante 1 hora, a gente pode conversar mais um pouco lá, tirar dúvidas, e já vamos ter o payroll também divulgado. E aí a gente também vai ter uma noção mais do que está acontecendo aí no mercado, tá, turma? Então, agradeço aí a presença de todos, desejo uma boa noite e até amanhã.